eu vou chamar o Fernando para ele nos falar um pouquinho sobre um tipo de material que tem revolucionado e revolucionou e vai revolucionar a arquitetura, para o bem ou para o mal, né? Ele vai falar sobre a caixilharia. Eu e o João, aliás, eu e os dois Joões, eu tenho um João, que é o meu neto, e que ele pergunta assim para mim: vovô, tinha dinossauro na sua época? Quase. Quase. E o outro João, do qual eu tive o prazer de conhecer lá por volta de 75, ou qualquer coisa que o valha, nós desenhávamos caixilhos na escala 1:1. À mão. Tá certo? Não tinha essa moleza de você pegar aquele quadro tudo compostozinho do AutoCAD e pôr ali. Não. Era 1:1. Tinha que desenhar o perfil de alumínio e construir o caixilho inteiro. As janelas, né, e nós fizemos janela de madeira, fizemos janela de ferro, de alumínio. E, de repente, surge uma tecnologia que é o plástico. Plástico vai resolver um monte de coisa. E vai. Né? Eu estava conversando com o Fernando agora há pouco, eu tinha um problema com as janelas de plástico, que é a questão da sua durabilidade em função das ações de UV, do ultravioleta. Porque o ultravioleta, ele não estraga só o seu bronzeado, ele estraga tudo. Estraga tudo. Ele faz parte do processo de envelhecimento de todos os seres vivos e até, às vezes, dos inanimados, que é o caso da janela. Então, ela provoca um endurecimento da liga de plástico e acaba por se deteriorar mais rapidamente. Mas ele estava me explicando que isso já alterou, já mudou, e isso é bom de se ouvir. Quer dizer, isso é bom de se ouvir aqui, e seria bom que se ouvisse dentro da universidade no primeiro ano, no segundo ano. Porque quando eu saísse no quinto, eu já saberia que esse material existe e poderia começar a inovar para comentar com o meu cliente: olha, essa janela vai durar mais do que você, né? Vai ter condições melhores do que você. Então, eu vou chamar ele aqui para ele contar para nós algumas dessas habilidades. Fernando. Bom, pessoal, enquanto eu estou ligando aqui, eu já vou dando boa tarde para vocês, agradecendo, que é uma oportunidade muito bacana para a gente estar aqui, para a Comerlin, eu aqui em nome da Comerlin representando a empresa, estarmos aqui a convite do nosso parceiro, o pessoal da Firmato aí, o Sérgio Marcelo, também já faço referência, e também todo o pessoal do Polo, né? Quando a gente fala sobre janelas, e eu pego aqui o que o Paulo falou, a gente tem que falar um pouco sobre o passado, porque foi ele que nos trouxe até aqui, né? Como tudo no mundo. E as janelas têm uma origem histórica, né? Que eu vou brevemente passar, porque vocês aqui são professores no assunto, e eu posso cometer muitos deslizes, e como eu tenho bastante respeito, né? Eu prefiro não falar nada errado. Muito bem, aqui a gente tem uma pintura do Moritz von Schweint, que ele é um pintor austríaco, e que ele tem essa Morgenstund, seria hora da manhã, numa tradução um pouco mais próxima do que a gente quer falar, que ele mostra o que a janela precisa fazer, né? A janela nasceu para expor, para circular o ar, né? E para a gente poder receber a luz. Basicamente é para isso que existe uma janela numa edificação, né? E aí eu já vou basicamente também passar rapidamente pela parte histórica das janelas. Isso aqui é uma das primeiras janelas que se tem notícia no mundo. Isso aqui está no Museu Celta, né? Ela é uma janela feita de madeira com pele de animal, então ela tem uma certa translucidez, ainda não tem a questão do vidro, que o Renato também falou aqui. Também não vou entrar na esfera dele, porque ele também
pode dar aula para vocês aí sobre esse tema muito mais do que eu, né? Aqui uma outra janela já de 2000 anos antes de Cristo e que também era conhecida. Muitos conhecem essa janela aqui pela Bíblia, né? Que é o sepulcro lá, né? Nada mais é do que uma esquadria de pedra, basicamente, né? Que deslizava ou rolava, enfim, né? Abria e fechava. Aqui já uma reconstrução também de uma janela de correr medieval, com preenchimento também de pele, de couro cru, né, de pele de animal, para ter uma certa translucidez e para começar a proteger das intempéries. Na verdade, as janelas começaram a existir lá muito antes de Cristo, né, como fendas, que inicialmente elas serviam apenas para exaustão de fumaça dentro das cavernas, né. E com o tempo, o homem foi sentindo necessidade de circular ar, de entrada de luz natural, e começou a desenvolver esquadrias. E aí, dentro dessa história, tem algumas revoluções no uso das janelas, que vão acompanhando o desenvolvimento da humanidade, basicamente, né? Então, janelas já um pouco menores, né? Já na época da Idade Média, por uma questão de proteção, era um nicho, né? Então servia também de observatório para espiões, né? E também eram pequenas para que as pessoas não pudessem invadir, ou que animais também não pudessem invadir os espaços, né? Aqui os anos vão passando e já é uma janela um pouco mais recente. É um sistema de uso, e aqui a gente entra num ponto que a gente vai falar bastante nos próximos minutos, que é o desempenho. Essa aqui é uma janela de sobrepor, muito utilizada antigamente, aí vamos lá, no final do século XX ainda, né? Que seria uma janela removível, muito utilizada nos países mais frios da Europa, especialmente nos meses de inverno. Então, precisava se proteger daquele frio todo, o pessoal colocava uma janela, que no verão eles removiam essa janela. Então, era uma segunda janela. E aí a indústria foi se desenvolvendo, a tecnologia foi se desenvolvendo, e nasceram as novas janelas que a gente conhece, né? Então, esse aqui é um breve histórico, data de 4000 a.C., os primeiros edifícios com rasgos de ventilação, e a gente vai chegamos aqui em 1180, depois de Cristo, primeira janela de vidro em edifícios residenciais. A gente vai falar um pouco aqui sobre a aplicação residencial de esquadrias, né? E em 1400 elas chegam na Alemanha, e aqui entra a Alemanha, que hoje é a principal referência no segmento e no assunto, a nível mundial, no que se fala de indústria, né? Então, a indústria de janelas, portas e janelas mais desenvolvida do mundo é a indústria alemã, né? Que em 1180 eu ia contar a historinha do imposto sobre as janelas, mas o Paulo já antecipou, já contou para vocês, que foi um imposto que entrou para substituir o imposto sobre lareiras que existiam na época, para taxar os mais ricos, só que para medir quanto eles cobravam pelas lareiras, eles precisavam entrar na casa das pessoas. E quando eles substituem esse imposto pelas janelas, o cobrador de impostos não precisa mais entrar na casa das pessoas para cobrar o imposto dela. Ele vai lá e simplesmente conta quantas janelas ele tem e sabe quanto de imposto ele vai pagar, né? E aí o que aconteceu? As pessoas, para pagarem menos impostos, começam a fechar suas janelas. E aí entra o raquitismo, porque as pessoas começam a ter menos acesso à luz natural, e especialmente nos meses de inverno, que é frio, que as pessoas ficam mais tempo em casa, né? E esse imposto precisa ser eliminado, porque daí você tem uma onda de uma doença em toda a Inglaterra, que é o raquitismo, né? Ou a doença inglesa, como ficou conhecida aí. E aí chega na Alemanha, já em 1400 depois de Cristo, e a gente vai falar um pouco sobre a Alemanha. A gente vai dar um breve apanhado aqui de materiais mais utilizados nas janelas. Obviamente, ao longo dos anos foram sendo desenvolvidos e chegam até hoje. A gente encontra essas janelas até hoje no mercado aí para comprar, de ferro, de madeira, né? De alumínio, já mais recentemente, né? De PVC. Hoje em dia já há bastante sistemas mistos que agregam 2 desses materiais, pelo menos, né? Então, madeira com alumínio, ou PVC com alumínio, que são janelas já sistemas mais sofisticados, né? Hoje a gente vai se aprofundar no PVC. E a gente vai já começar a entender por quê. 1954, na Alemanha, uma empresa, isso só fazendo um cenário aqui, né? 1954, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha devastada, e o PVC aparece como material para a indústria civil. Então ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra, na indústria bélica, e o pessoal começa a utilizar o PVC na indústria civil.
E aí, em 1954, então 9 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, numa cidade chamada Troisdorf, na Alemanha, uma empresa chamada Trocal desenvolve o primeiro modelo comercialmente viável de portas e janelas de PVC. Por que isso é conhecido como o milagre de Troisdorf, que vocês estão vendo lá em cima? O milagre de Troisdorf revolucionou a indústria de esquadrias da Alemanha, e o mercado e a construção civil no que tange portas e janelas. A arquitetura também. Né? Foi um primeiro modelo comercialmente viável de uma solução até então que não existia, que tem durabilidade, que entrega segurança, que entrega conforto e que é sustentável. Então, é a primeira grande revolução da indústria das esquadrias e dura até hoje. Aí a gente vai falar... Isso aqui está publicado na edição 137, que é do mês de julho, da revista Contramarco, que é a publicação mais importante do segmento aqui no Brasil, do segmento de portas e janelas. Tá? Então, a reportagem de capa dessa edição aqui de julho foi sobre as esquadrias de PVC. Ele cita o milagre de Troisdorf e cita aqui, ainda sobre o milagre de Troisdorf, a empresa alemã Trocal, que está aqui, né? Hoje pertencente ao grupo internacional Profine, introduz em 1954 o primeiro modelo comercialmente viável, né, dessa janela. Então, hoje, dentro do nosso grupo, além da Comerlin, que é a empresa que eu aqui estou representando, a gente tem a empresa Trocal, que foi a empresa que inventou essa janela de PVC. Né, e as duas são na Alemanha, são cidades, inclusive, bem próximas lá. Né, e elas trabalham juntas. Esse milagre de Troisdorf, ele traz, para até os dias de hoje, um resultado muito impactante no mercado. Hoje, 86% das janelas consumidas na Alemanha são em PVC, no sistema de PVC. Se a gente for para os países um pouco mais quentes da Europa e pegar, por exemplo, Espanha, Portugal, mais de 60% das janelas consumidas são de PVC. E isso tem tudo, na minha concepção, uma razão muito simples. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E é um pouco de mito que a gente tem no Brasil, que PVC é caro. Então, quem aí já teve acesso a PVC, fala, pô, PVC é mais caro, e vai levantar a mão e vai me questionar. Eu gosto quando acontece isso. Então, se vocês também forem querendo fazer perguntas, por favor, fiquem à vontade. As que eu não souber responder, eu levo e depois vocês vão receber a resposta, com certeza. Tá? O PVC é mais econômico, e por isso esse resultado no mercado. Né? Não é o que a gente vê aqui nos nossos orçamentos, e aí vocês podem me questionar por causa disso, e a gente vai tentar digerir isso um pouco para entender um pouco melhor por que não é o que a gente vê aqui. Agora, falando sobre Comerlin, também eu vou colocando insights da empresa Comerlin, não vou fazer uma apresentação dela, porque a história da Comerlin se confunde à história das janelas de PVC e do mercado de esquadrias, na verdade, como um todo, especialmente na Alemanha. Né? Além da Trocal, que é aquela empresa que em 54 inventou as esquadrias, desde 1897 e 97 existe uma empresa chamada Comerlin. Então, uma empresa que tem 120 anos, que em 1954 já tinha quase 70 anos, e ela resolve assumir, começar a estudar as esquadrias de PVC, né, uma empresa que vem do ramo de polímeros e plásticos, então uma larga experiência e abrangência no segmento, né, e muito know-how. E aí ela pega aquele protótipo que ainda em 62, quando ela faz a primeira janela de PVC Comerlin, né, ainda era um protótipo da empresa Trocal, ela pega aquilo e transforma aquilo numa realidade de mercado, né, que é a Comerlin. Hoje nós temos as duas empresas trabalhando juntas, né, o pioneirismo e a vanguarda lado a lado. A Comerlin ela é pautada por 3 principais pilares. Hein? Passou um vídeo aí institucional nosso antes, né, na abertura, e depois no final eu vou passar ele de novo, que basicamente ele é um grande resumo disso tudo que eu vou falar aqui. Vocês também podem ter acesso a ele, depois vocês me mandam um WhatsApp, a gente envia o vídeo se vocês quiserem ver. Ele fala coisas bem interessantes sobre tudo isso aqui. Os princípios dessa empresa sempre foram segurança, conforto e sustentabilidade. Baseado nisso, todas as soluções que a Comerlin ou que o grupo Profine hoje apresenta para os mercados do mundo todo, seguem esses 3 pilares fundamentais. Né? Hoje, para nós, fazer uma esquadria de PVC é uma decisão. O PVC é simplesmente um material que nós decidimos fazer a esquadria por ela ser mais econômica e por com esse sistema nós conseguirmos entregar o que a gente entrega, que é segurança, conforto e sustentabilidade. Sei que essa decisão não afeta somente a Comerlin, mas todo o mercado de esquadrias de alto desempenho, que a gente costuma dizer. Né?
Segurança. Basicamente, a gente consegue trazer segurança para o especificador, que somos nós arquitetos que estamos aqui, reunidos e falando sobre esse tema, e para o consumidor, né? O especificador, ele consegue contar com um sistema homologado hoje no Brasil no Programa Setorial de Qualidade, os ensaios técnicos mais completos e com uma capacitação técnica da indústria. Então, a segurança para o especificador, basicamente, ela está ligada a você, especificador, estar respaldado por toda uma cadeia de consultoria, de projeto, que vai desde a especificação da janela e que vai garantir a longevidade dessa janela. O Paulo falava aqui sobre que a janela vai ficar e nós vamos embora. E sobre a dúvida que ele tinha, né? Nossa, mas PVC, eu tenho uma dor aí, que foi o que ele falou para nós, né? Que é um ponto que eu não consigo aceitar do PVC, que é o fato de ele não durar aqui no Brasil. Ele foi desenvolvido lá para os países frios e aqui a gente tem a radiação ultravioleta. Dentro da empresa que eu trabalho, que é o Grupo Profine, nós temos 13, e aí foi o que eu falei para ele, 13 receitas, tipo fórmula da Coca-Cola, para a gente fazer um paralelo aí para comparar. Tipo a fórmula da Coca-Cola, nós temos 13 receitas hoje. Dessas 13, 5 podem ser vendidas aqui no Brasil. Isso baseado em estudos da empresa, né? Então a indústria, ela vem há pelo menos 60 anos estudando e se desenvolvendo e se aprimorando para entregar essas soluções. Hoje, a maior dificuldade de desempenho de uma janela se encontra em regiões frias, por incrível que pareça. A radiação ultravioleta hoje não é mais uma barreira. Hoje, a janela estar exposta à radiação, a janela de PVC estar exposta à radiação ultravioleta não interfere mais do que ela estar exposta a temperaturas negativas de 20, 30 graus na Rússia, por exemplo, que, por incrível que pareça, é o maior mercado consumidor de esquadrias de PVC do mundo. 30% das janelas de PVC do mundo são comercializadas na Rússia, por exemplo, né? Então, hoje os desafios para o Brasil, eles já foram praticamente todos resolvidos, né? Nosso maior desafio no Brasil é essa questão cultural, e a gente vem trabalhando em cima dela há muito tempo. Basicamente, fazer o consumidor, a partir do especificador, entender que PVC é mais econômico, pelas prestações que ele entrega, basicamente, né? Quando a gente fala de conforto, a gente fala quando a gente fala de segurança, a gente fala de segurança para o especificador, porque ele está respaldado por uma empresa de 120 anos, com experiência em polímeros, e por mais de 60 anos de um produto que está sendo desenvolvido com muita tecnologia de ponta. Para o consumidor, os perfis mais robustos vão apresentar bastante segurança, né? Então, quando a gente fala de PVC, vocês vão ver que tem essa palavrinha aqui várias vezes, aqui, sistema. E aí eu costumo falar bastante quando a gente fala com especificadores. Em geral, quando um especificador... Isso é o que acontece hoje, tá, pessoal? Se alguém aqui já deu o próximo passo e saiu disso, vou precisar falar, me perdoem, tá? Mas hoje o especificador, em geral, ele compara perfil de PVC com outro perfil de PVC. Ou pior ainda, perfil de PVC com um perfil de alumínio. Uma janela de PVC não funciona com um perfil de PVC. Ela funciona com um sistema que engloba, no mínimo, perfil de PVC, reforço de aço galvanizado e borracha. Então, ela funciona se ela for um sistema. E hoje você tem já no Brasil uma associação chamada ASPEC PVC, em que os sistemistas estão lá envolvidos. As empresas mais reconhecidas do mercado mundial estão lá. Hoje a gente fica muito feliz, porque além de nós no Brasil, existem outros sistemistas que estão buscando mostrar isso para o mercado brasileiro. Como é um mercado bastante amador ou imaturo nesse sentido, imagino que alguns aqui já devam ter tido algumas experiências com vários fornecedores aí, ele é um mercado pouco maduro. Então, a norma para esquadrias de PVC não existe. A PVC hoje passa sobrando nas normas de esquadrias que tem no Brasil. Tanto na norma 10821, que é a norma de esquadrias, quanto na 15575, que é a norma de desempenho. PVC passa com folga e louvor, porque a norma de esquadrias de PVC ainda não está desenvolvida. Quando a gente está em processo de desenvolvimento, a gente consegue identificar essas lacunas que a gente acabou deixando ao longo dos anos, né? E que a gente hoje não pega mais, que é a diferença de preço que a gente fala sobre, PVC é mais caro. Uma janela de PVC hoje, possivelmente o valor lá nominal no final do orçamento vai ser um pouco maior do que uma janela de alumínio, um orçamento de esquadrias para uma residência, por exemplo, que é o que vocês vão ter acostumados. Agora, seguramente, para você fazer uma janela de alumínio
com esse mesmo desempenho, com essas mesmas prestações que o PVC te dá, que seria atenuação térmica, acústica, etc., entre outras coisas que a gente já vai ver aqui, você gastaria, que é um número que a gente tem da Europa, de padrão, aproximadamente 25% a mais. Então, o PVC é uma solução, ele é vastamente utilizado nos mercados mais desenvolvidos, por ele ser mais econômico. Então, esse é o primeiro ponto X que eu trago aqui para a gente começar a pensar sobre isso, né? Porque o que a gente ouve por aí é que não, eu gostaria muito de especificar PVC, mas eu apresento para o meu cliente o orçamento de PVC e ele desiste porque é mais caro. Não é mais caro. A questão é um pouco anterior a isso, é a gente entender qual o desempenho que eu vou entregar para ele com aquela esquadria. A partir do momento que eu tenho o desempenho claro, aí seguramente o PVC vai ser uma solução. E como a gente está falando aqui sobre o próximo mundo, esse mundo do futuro, né, a gente está apresentando soluções que já trouxeram esse mundo do futuro mais para perto de nós, que são nos mercados mais desenvolvidos, aí, né, europeus especificamente. Né. Então, essa segurança passa por tudo isso e passa por você estar respaldado por grandes indústrias. Eu vou trazer um dado, que é só um pequeno exemplo. Tá? Hoje, no Brasil, para um profissional liberal começar a fabricar janelas de alumínio, ele gasta aproximadamente R$15 mil e já pode fazer janelas. Porque ele precisa de uma serra e de uma chave de fenda, basicamente. E aí ele encontra fornecimento fácil, né? Esse é o maior desafio da indústria do PVC. Para você fabricar esquadrias de PVC, você vai ter que investir no mínimo R$400 mil. Porque o sistema é diferente. O PVC é soldado, ele precisa de uma máquina que solde. Então, você, naturalmente, especificando esquadrias de PVC, vai estar respaldado por indústrias, por empresas. E essas empresas estão normalmente ligadas a sistemistas, que são fornecedores com atuação global. Então, hoje, especificar PVC é mais seguro, justamente por isso. Você não está na mão de um profissional liberal ou de repente, um bom serralheiro de alumínio que se achou apto a empreender, e muitas vezes falta uma gestão por trás, falta um profissionalismo, falta uma capacitação. Né? Com o PVC não tem isso. Né? Hoje vocês encontram facilmente, até no polo mesmo, que é o pessoal da Firmato, e eles vão conseguir, com toda uma estrutura de empresa, entregar soluções mais seguras para vocês mesmo. E com o respaldo de uma grande indústria do segmento, que é a Comerlin. Né? Isso é garantia de segurança para o especificador e para o consumidor. Fora a segurança do perfil. Todo perfil de PVC, como eu falei, é um sistema e ele tem aço galvanizado. Além disso, ele tem fechamentos mais sofisticados. Então, uma janela de PVC hoje, a gente tem casos, tá? Vou contar uma historinha aqui, uma obra em Curitiba, foi feita uma obra fora de um condomínio. Isso não é muito normal ainda no Brasil, tá? Para o nosso segmento, normalmente devido a esse valor agregado que a gente conversou. Ele ainda está presente em obras em grandes condomínios. Né? Mas essa casa, por um acaso, foi feita fora de um condomínio. E o cara colocou todas as esquadrias de PVC com a nossa marca. E poucos meses depois que ele se mudou, ele foi viajar, a casa ficou vazia. Né? Não sei por que motivo invadiram a casa dele, óbvio, para roubar. Né? E o ladrão tentou forçar todas as janelas que estavam no pavimento térreo dessa forma aqui, com um pé de cabra. Ele tentou forçar todas as janelas que estavam no térreo com o pé de cabra. Ele não conseguiu abrir nenhuma. Ele entrou pela porta pivotante de madeira, que era a porta de entrada principal da casa. Porque nenhuma das esquadrias ele conseguiu abrir. Isso é segurança. Esse é um sistema pensado, desenvolvido, com muita engenharia, para que esteja seguro. Né? Isso passa por todo o sistema de perfil de PVC, reforço de aço e borracha que eu falei, e também pelos sistemas de fechamento e travamento. Isso é segurança de fato para o consumidor, e essa janela ela tem que ter segurança, porque, como eu falei, ela nasceu depois da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas estavam se sentindo completamente invadidas, onde houve, durante 2 décadas, saques dos mais horrorosos possíveis em todo o território alemão, né? E as pessoas precisavam de segurança, e aí nasce essa solução. Né? Ainda sobre segurança, o respaldo da indústria para você poder fazer, por exemplo, uma porta com 4,80 metros de altura, que é essa daqui. Em PVC, com atenuação acústica de 56 decibel. Essa é a linha que permite isso. Tá? Muito bem.
E aí, o que a gente falando sobre a resposta que eu dei ali para o Paulo, o PVC é mais econômico. O que é esse U aqui antes, né? Aí ele falou que, janela de plástico. A gente brinca bastante sobre isso mesmo. Janela de plástico, que a gente vende janela de plástico. Esse U, na verdade, Deus me livre, mas eu estou discordando do Paulo de Tarso. Quem sou eu, né? Mas o U quer justamente dizer que a janela não é de plástico. É Unplastified PVC. Seria PVC não plastificado. O que significa isso? Ele recebe... PVC é tudo igual, tá? Até uma certa altura ali. Ele é 56% petróleo ou cana-de-açúcar, aí 34% é cloro, né? Da onde sai o sal comum, sai um monômero cloreto de vinila, polimerização, policloreto de vinila, PVC. Até aqui é tudo igual. Todo PVC é igual, tá? Seja esse da cadeira aí, esse do microfone aqui, o interruptor, a tomada, a cadeira de praia que resseca, é tudo igual. Depois disso, o UPVC recebe uma série de aditivos. Alguns deles para ele deslizar na máquina, que seriam lubrificantes mesmo assim, para ele deslizar na máquina e não pegar na forma na hora que está sendo extrusado. Outro dele é uma base estabilizadora, e essa base, que até o início dos anos 2000 era utilizado chumbo e cádmio, que são metais pesados, ela foi substituída lá em 2002 na nossa empresa e até o final de 2015, provavelmente em todas as empresas do segmento, pelo menos as empresas americanas e europeias, por uma base de cálcio e zinco, que não é pesada, não é agressiva e não tem problema nenhum, né? E um outro composto muito importante, que é aí que a gente resolve a questão da radiação ultravioleta, que é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio é um mineral muito caro, inclusive, muito nobre, né? Mas ele faz parte de uma janela de UPVC. PVC não plastificado. Então a gente resolveu isso nos aditivos de dióxido de titânio e na base estabilizadora. Tá? Conforto. Como que o PVC traz conforto, né? Praticidade na obra. Eu tive semana passada participando de um evento em Florianópolis com o Rodrigo Andreoli, que é o arquiteto do A Reforma Que Eu Quero, programa da Band. E ele estava também palestrando lá, e aí a gente participou de uma mesa de debate e tal, e ele é um defensor do PVC, ele conhece o produto, ele usa bastante o PVC nas obras dele. E aí ele estava falando assim, ele falou, cara, eu perguntei para ele, ô Rodrigo, por que você usa PVC? E por que você defende tanto PVC? Né? E aí ele falou, cara, PVC é muito prático. Depois que eu especifico PVC na minha obra, eu não me incomodo mais. Por uma série de motivos. Tá? Uma delas é a questão de estar respaldado por uma grande indústria, por indústrias, né, por empresas mais sérias, mas principalmente porque ele dispensa o uso do contramarco. Então, na obra, para quem trabalha com execução, requadrou, está pronto. A indústria vai lá, vai medir o vão e a janela vai estar pronta. É prático, é mais fácil trabalhar com PVC para quem trabalha com execução de obra. Tá? A limpeza do PVC é mais simples, água e sabão neutro. Está limpo, está resolvido. Variedade de cores, modelos também, tudo isso traz conforto para o seu projeto. Né? Atendimento é sempre personalizado, então a gente costuma trabalhar, e aqui a Firmato eu sei que faz isso, então eles trabalham caso a caso, obra a obra. No nosso vídeo ele vai falar que a gente tem 20 milhões de clientes no mundo e quase a mesma quantidade de soluções, porque a gente trabalha de forma personalizada. Cada projeto é um projeto, cada pessoa tem um sonho, vocês sabem disso muito melhor do que eu, porque vocês estão atendendo, materializando sonhos, como o Luiz falou, né? E é justamente isso, né? Cada pessoa tem um sonho diferente. E hoje no PVC, a gama, o mix de produtos grande que a gente tem, ele consegue entregar uma solução para cada consumidor, tranquilamente. Né? Ampla gama de sistemas, que é justamente esse complemento do atendimento personalizado que eu falei, e o comprometimento de toda a cadeia. Hoje, a empresa para a qual eu presto serviço, que é a Profine, a gente tem um processo de estudo de retorno das janelas, na Alemanha é isso, tá? Então, daqui 30 anos, aonde essa janela vai estar? Ela ainda vai estar apresentando as mesmas características de nova, e possivelmente a tecnologia dela esteja obsoleta. Então, o que eu vou fazer com esse negócio? Isso vai virar lixo. Né? Claro, o PVC é 100% reciclável, ele vai entrar na cadeia, vai ser reciclado de novo. Né? Vai acontecer isso inúmeras vezes, porque ele é praticamente infinitamente reciclável, porque ele é uma matéria enriquecida lá com aqueles aditivos, né? Então, inclusive, ele é bastante valioso para quem compra material reciclado, assim,
O pessoal paga bem. Só que eu preciso resolver esse negócio de alguma forma, né? Então, hoje existe toda uma cadeia comprometida, partindo de nós, passando por todos os fabricantes, chegando até os especificadores, de que se daqui a 20 anos essa casa for ser demolida e essas janelas não tiverem para onde ir, nós vamos lá e vamos recolher essas janelas. Porque é nossa responsabilidade, sim. Hoje o governo alemão bate forte em cima disso. Isso vai virar lei na União Europeia a partir do ano que vem. A indústria é responsável por tudo que ela produz. Não importa quanto tempo isso dure. Então, inclusive, a gente tem que cuidar agora, porque o nosso produto foi desenvolvido para ser tão bom que hoje a vida útil dele é estimada entre 80 e 120 anos. E nós vamos ter que nos responsabilizar por ele até lá. Nós vamos ter que dar um jeito nesse negócio, né? Então, por isso, existe todo esse trabalho em cima de recuperar essas janelas. E existem várias iniciativas, depois vocês podem procurar nas redes sociais, nos websites do Grupo Profine e da Comerlin, vocês vão encontrar isso ao redor do mundo, né? Para o consumidor, aí a gente entra no ponto principal do PVC, que a gente fala sobre desempenho. Conforto está muito aliado ao desempenho, nesse caso da janela, né? Então, eu já não vou me estender aqui, porque o Luiz já falou sobre isso, o Renato também tinha falado um pouco sobre isso, sobre o conforto e o desempenho da esquadria, né? Uma coisa que a gente tem, por exemplo, que o vidro não tem, é a questão do caixilho. O desenvolvimento do caixilho é um marco fundamental na revolução da indústria de janelas, porque o caixilho tem desempenho hoje. Então, a isolação acústica e a isolação térmica, hoje são os ganhos visíveis, assim, mais palpáveis para o consumidor, tá? Quando a janela nasceu, ela nasceu por um problema basicamente térmico do pessoal da Europa, né? Então, eles precisavam resolver aquele problema do frio, que era muito intenso. Especialmente nos meses de inverno, o cara precisava que a janela funcionasse, né? E aí, mais ou menos de brinde, veio o isolamento acústico. Então, o desempenho acústico. Hoje, o desempenho acústico, no Brasil, ele acaba, em muitas regiões, ele sendo mais importante do que o desempenho térmico, mas não é que ele é mais importante, é porque a gente enxerga ele mais importante. Agora, no futuro próximo, na verdade, eu já diria hoje em dia, né, o desempenho térmico é muito importante numa janela, porque ele está diretamente ligado à eficiência energética. Diretamente ligado. Tem outro case que eu trago para vocês, de uma rede de hotéis, chama Deville, a rede de hotéis, eu posso usar o nome deles aqui, porque eles autorizaram. Fizeram uma substituição de um hotel em Curitiba. Trocaram, isso foi no ano 2012, tá? Participei dessa obra ativamente com eles. Trocaram todos os aparelhos de ar-condicionado, de todas as unidades daquele hotel. Reduziram a conta de energia em 8%. Eles tinham aparelhos da década de 80 lá instalados, e colocaram aparelhos atuais, já com termostato, com um monte de funcionalidades a mais. 8% de redução na conta de energia. Não foi satisfatório. O payback era muito longo, ia demorar muito tempo para dar o payback. O que a gente olhou? Vocês precisam trocar as janelas. Não adianta investir em geração de energia se você não investir em eficiência energética do sistema e da edificação. Porque você vai simplesmente gastar mais. Vai produzir mais, mas vai continuar gastando mais. Então, a eficiência energética precisa andar ligado à geração de energia. Aí, o que a gente fez? Fez o retrofit de todo o hotel, trocou todas as esquadrias, vidro insulado, que o Renato falou, que é o vidro duplo, porque faz parte do sistema também o vidro, inclusive ele é a maior área, né, dentro de um vão. Substituição das janelas, esquadrias oscilobatentes, que é um sistema de giro, tá? É um sistema praticável, não é um sistema de deslizar. Sistema de deslizar, a gente está sempre à disposição para depois conversar com vocês melhor sobre isso, né? Tem pouco tempo aqui, mas o sistema de deslizar, ele sempre vai ter um resultado aquém do que um sistema de giro, pela própria concepção de vedação. Pensa numa geladeira, mais ou menos, né? A geladeira sempre veda melhor porque ela gira a porta, assim. Ela não corre. As geladeiras que correm a porta é aquelas que a gente passa na frente do supermercado e sente o frio do lado de fora. As geladeiras que fecham, a gente não sente o frio do lado de fora, porque elas vedam melhor, tá? Isso serve também para as janelas, tá? Trocamos esquadrias oscilobatentes com dupla abertura, o sistema mais utilizado na Europa, quem já foi para a Europa algumas vezes já deve conhecer a esquadria oscilobatente, porque é largamente utilizada lá. Então ela gira e tomba. Trocamos as janelas do hotel. Primeiro mês depois que a obra foi concluída, em relação ao primeiro mês depois que eles trocaram o ar-condicionado. Mais 35% de economia de energia. A conta de energia é uma das maiores contas de um hotel, junto com folha salarial.
São as duas maiores contas fixas que um hotel paga. Energia, folha e depois água. Então, se você investir somente em gerar energia e não ser eficiente, não faz sentido, né? Então, o PVC traz conforto nesse sentido aqui. Hoje, na Europa, a gente está indo já para casa zero, para perfis mais robustos, para caixilhos cada vez maiores, com desempenhos cada vez melhores. O fator U é o fator de transmitância térmica, né, que hoje também não vamos entrar nesse tema, porque é bastante extenso, mas hoje a gente chega muito perto de 1. 1 seria um sistema que não emite energia. A gente está hoje com 1,3 nas linhas usadas na Europa, de janelas. Até 5 anos atrás, o pessoal não conseguia baixar de 3 esse resultado. Então, a tecnologia vem vindo a favor da sustentabilidade, né, e do conforto. Profissionalismo da cadeia, atendimento personalizado, baixa manutenção, outro tema que já foi tratado aqui hoje, né? PVC não exige manutenção, você não precisa estar dando manutenção de pintura, por exemplo, porque ele já vem com acabamento pronto. PVC não oxida, tá? Ao contrário do alumínio, que a gente não reconhece que o alumínio oxida, porque ele não enferruja, né? Mas o alumínio em zonas litorâneas, zonas de salinidade alta ou muito úmidas, ele oxida. Se você chegar na praia, numa soleira de uma janela de alumínio e passar o dedo na pedra, vai sair um pozinho branco. Esse pozinho branco é a oxidação do alumínio. É uma oxidação, né? Então, claro, obviamente é uma oxidação muito mais lenta, que tem muito menos efeitos a longo prazo na esquadria, mas ela também oxida, né? Então, o PVC elimina tudo isso. Água e um pano com sabão neutro, não abrasivo. Você tem a sua janela, como o Paulo falou, a gente vai e a janela vai ficar. Basicamente é isso, né? Baixíssima manutenção. Maior valor agregado à edificação. Aí tem uma outra historinha, eu estava semana passada conversando com o pessoal, semana retrasada, conversando com o pessoal da construtora Fisa, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Hoje, naquela região, se você não usa esquadrias de PVC com vidro insulado nas suas obras, você provavelmente vai ter que vender esse mesmo apartamento por uns 20% abaixo do valor do que os outros. Então, em média, hoje, o consumidor já está antenado nisso, já conhece, já é realidade, já está há mais tempo lá no mercado, e o consumidor busca janelas de PVC com vidros duplos como fator decisivo na compra do apartamento. E agrega de 15% a 20% no valor do imóvel. Apenas a substituição das esquadrias. Muitas vezes a gente não especifica para o cliente, porque ele acha que pagar 30% a mais nas esquadrias é custo. E não é custo. É investimento a longo prazo. E resultado imediato, né, como a gente vê na própria venda do imóvel. Fator decisivo. Conforto, né? Então aqui a gente está falando sobre bastante conforto pro especificador. A gente tem concursos hoje internacionais da Comerlin. Esse Reto Comerlin é o edifício 0, que é a sede da Profine Iberia. A Profine Iberia é a sede da Comerlin na Espanha. Inclusive foram recebidos projetos de arquitetos aqui do Brasil para esse concurso. Essa obra agora começou e ela está prevista para ser finalizada até o final do primeiro semestre de 2020. Vai ser um edifício 0, nossa sede. Todo com esquadrias, naturalmente Comerlin, né? Conforto para o consumidor, para que a gente possa desfrutar dos nossos melhores momentos, né? Sobre sustentabilidade, aqui eu tenho um ponto bem legal que eu trato, que a Comerlin em sustentabilidade, ela se refere a 3 pontos, né? Ecologia, que é o que a gente mais associa rapidamente, né? Economia e responsabilidade social corporativa. Então, hoje, muito focados em responsabilidade social corporativa, não só nós, mas toda a cadeia, né? E economia. Ecologia, nós já superamos. O PVC, a gente chama de Green Line, né? Que ele é 100% reciclável, longa vida útil, baixa manutenção, não usa metais pesados, não usa bens não renováveis, né? Energias não renováveis. É um processo limpo de extrusão, né? Super econômico também na sua extrusão. O PVC tem, em relação, por exemplo, ao alumínio, que é o nosso principal concorrente a nível mundial, baixíssimo consumo de energia na extrusão. Baixíssimo consumo de energia, né? Garantia de longevidade, eficiência energética. Isso aqui a gente tem pouco isso em pauta no Brasil. E daí a gente, por exemplo, vou tratar de mais um tema delicado. Poxa,
Por que o PVC não tem linhas minimalistas? Isso a gente ouve bastante de especificadores, assim, de arquitetos, porque é uma tendência da arquitetura, né? Acho que e realmente é lindo, né? Ainda a indústria mundial ainda não conseguiu superar isso ou desenvolver uma solução que tenha desempenho e que consiga entregar uma linha minimalista na esquadria. Isso não está solucionado. A gente está trabalhando muito para isso. Acreditamos que num futuro breve aí vão existir soluções para isso. Mas com esse nível de desempenho, que é o desempenho da eficiência energética, as linhas minimalistas não atendem, né? Não importa o material, seja alumínio, PVC ou madeira, né? Elas ainda foi um obstáculo que a gente não conseguiu ultrapassar. Isso a gente está investindo muito nisso. Acreditamos que um dia ultrapassaremos e esse dia não está longe. Mas hoje, quando a gente fala em eficiência e desempenho, e acreditamos que é isso que a janela tem que promover, eficiência e desempenho, e pela nossa empresa, segurança, conforto e sustentabilidade, as linhas minimalistas não nos atendem nisso, né? Então é bastante problemático, né? E aí a gente ouve bastante que o pessoal fala sobre, poxa, mas aqui no Brasil a gente não tem os desafios energéticos que o pessoal da Europa tem, ou térmicos, vamos dizer assim, né? A gente não tem aquele frio extremo, mas o delta de temperatura é praticamente o mesmo, gente. A gente tem aqui em Campinas no verão 35 graus lá fora, 36, sensação de 40, 42, e lá dentro a gente precisa ter 22, 23. A gente tem aí 20 graus de diferença, que é exatamente a mesma diferença que os países frios da Europa enfrentam. Eles têm 0 graus, 5 graus e precisam ter 23, 22 graus. E essa esquadria, ela é uma barreira, então ela funciona tanto para o frio quanto para o calor, certo? Então, a gente tem sim esses desafios, só que a gente não olha para isso, porque ninguém morre de calor de 40 graus. Lá as pessoas podem morrer de calor de frio de 0 graus. Essa é a diferença. A gente precisa olhar para isso não só como conforto, mas como sustentabilidade, como eficiência energética da edificação, como economia de energia mesmo, até no bolso do cara, já que aqui no Brasil a gente precisa que doa o bolso primeiro para entender, né? Mas isso é muito importante e a gente olha bastante para isso. E a gente já tem essa solução, ela já está disponível, né? Não é algo que a gente está criando, né? São coisas que já existem. A gente simplesmente traz para cá. E com um preço bastante viável, bastante acessível, né? Alto desempenho, o consumidor pode esperar sempre de uma esquadria de PVC, se ela for bem especificada e bem fabricada, baseada no manual de um sistemista, baseada no que um sistemista determinou, respeitando as dimensões de recomendações de dimensão e dimensionamento, né? Podemos sempre esperar isso. Retorno a curto, médio e longo prazo. Obras de investidores, hoje, PVC agrega valor, como a gente acabou de ver no case que eu citei, do pessoal lá de Caxias do Sul. Aí, responsabilidade social corporativa, que eu venho falando, hoje a nossa empresa patrocina um time de futebol da primeira liga alemã, chama-se Mainz. É um time não é muito bom, assim. É tipo o meu time aqui do Brasil, está sempre ali pelo meio da tabela, nunca ganha nada. Mas está sempre lá, né? E através desse projeto, pela Comerlin ser a marca global do grupo, a marca que tem atuação em mais de 70 países, a gente acaba patrocinando também muitos times de futebol amador na África, na Ásia, e estamos sempre em busca disso. Aqui, em Campinas, a gente já está com o projeto aprovado para o Centro de Ecoterapia, é isso, né? Centro de Ecoterapia, que a gente vai também, o pessoal da Firmato vai fabricar as janelas, instalar, a gente vai entrar também com o sistema de perfis como uma doação. Isso, para nós, são pequenos gestos, mas que causam um grande impacto a nível mundial mesmo, assim, né? E hoje a gente tem essa campanha no mundo todo, que é esse gesto aqui. Eu já estou indo para o final, me encaminhando para o final, e eu vou também deixar aberto aqui para se alguém tiver qualquer pergunta, para que faça, né? Vou depois convidá-los para que a gente faça uma foto, se a gente puder. Eu não sei se é proibido isso ou não. Eu não perguntei antes, olha que falha minha. Mas se não for proibido, então os convido para depois todo mundo fazer esse gesto, que seria a sua janela para um mundo melhor. É o que a gente vem trabalhando, e se vocês procurarem pela hashtag a sua janela para um mundo melhor ou Your Window to a Better World, vocês vão encontrar publicações do mundo todo, inclusive vocês mesmos hoje, se a gente conseguir tirar essa foto aqui, também estarão marcados por essa hashtag nas redes sociais aí do mundo todo, né?
Então, essa é a pose. Eu quero mostrar aqui algumas obrinhas, antes da gente fazer a foto, do nosso portfólio. São obras recentes aqui do Brasil. Essas obras todas foram premiadas no último concurso de fotos da Profine Brasil e estão agora concorrendo no concurso internacional de fotos do Grupo Profine e receberão seus prêmios, se premiadas forem, no mês de março, na Fensterbal. A Fensterbal é a Fashion Week das esquadrias, como a gente costuma dizer. Ela acontece em Nuremberg, na Alemanha, a cada 2 anos, né? E lá onde a gente se posiciona, onde todas as principais marcas do mundo se posicionam e lançam as tendências do mercado de esquadrias e fachadas para os próximos anos, inovações, soluções, né? Estão sempre disponíveis lá. Então já deixo aqui o convite. Se alguém que tiver uma viagem programada para a Europa e quiser dar um pulo em Nuremberg, nós estaremos lá. Ela é do dia 18 ao dia 21 de março do ano que vem, agora de 2020. Então, quem estiver por lá, faça contato conosco e, por favor, nos visite lá, que vai ser uma honra recebê-los lá. Né? Então, aqui, algumas obras aqui no Brasil, todas elas. Tá? A gente vê que a aplicação do produto ainda é bastante residencial. Essa aqui é uma obra em Santa Catarina. Essa aqui é uma obra no Nordeste, João Pessoa. Esquadrias de PVC, tá, gente? Tudo esquadrias de PVC. Esse aqui também é no Nordeste, é a mesma casa. Esse aqui no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Então, são desafios aí, voos grandes, né? É uma coisa que a indústria de esquadrias não está muito habituada a fazer, que são esses nossos voos gigantes que a gente tem aqui no Brasil. E aí são desafios que a gente consegue, com bastante cálculo, bastante trabalho, a gente consegue entregar essas soluções bem personalizadas, né? Eu vou passar mais uma vez o vídeo, que ele faz um resumo de tudo que eu falei, ele é rapidinho, para que a gente possa fechar. Esse vídeo tem áudio, não sei se... Vou aumentar o volume aqui. Não rolou o áudio. Meu volume está no máximo. Se ele não for... Se ele não for, depois você pode passar... Ah, ele já está vindo aqui? Beleza. Tem problema, vamos improvisar aqui. E, Rafael, se você puder chegar aqui para fazer a foto da galera, ia ser bem legal. Enquanto ele arruma o áudio para a gente já resolve a questão da foto, se vocês puderem nos acompanhar. Então, por favor, claro. Sim. Sim. Tá. Ela fez uma pergunta bem interessante sobre porta de entrada, porque eu dei o exemplo do arrombamento, que foi arrombada a porta pivotante de madeira da entrada, e também para portas internas, né? Se existem soluções. O produto foi desenvolvido para esquadria, né? Esquadria também é a porta de entrada, certo? A pivotante. Nesse projeto que eu falei, o cliente, por uma questão, o cliente e o arquiteto optaram por uma porta de madeira, tá? Por uma questão de projeto e estética. Mas a gente tem no nosso portfólio possibilidade de entregar porta pivotante também em PVC, inclusive com aspecto de madeira, tá? Com perfil laminado, com a mesma garantia de durabilidade, né? Idem para as portas internas, né? Obviamente, a barreira é o custo, né? Mas se você consegue mensurar isso em budget e entender, é bem usual. A gente tem, por exemplo, clientes no Brasil que são especializados em divisórias acústicas e usam o sistema. Então, o sistema pode ser feito também para aplicações internas. Só que ele é um sistema de esquadria, né? Aplicado numa aplicação interna. Esteticamente, o pessoal que trabalha com interiores, normalmente, então esteticamente ele fica um pouco diferente. Ele é um pouco diferente. Apesar de que hoje a gente já tem placas e dá sempre para entregar
soluções que não ferem o projeto e, pelo contrário, que até contribuem para o projeto, apesar de que o sistema não foi desenvolvido inicialmente para isso. Tá? Mas são soluções que a gente já consegue entregar. Anda na frente. A tecnologia sempre anda na frente, com o valor agregado. Fala, Marcelo. Perfeito. Tá. Marcelo me levantou aqui um tema que ele pediu para a gente falar sobre que existia aí no mercado uma barreira do PVC ser só branco, né? Durante muito tempo, isso, como a questão das linhas minimalistas, durante muito tempo isso foi algo que a indústria não conseguia solucionar. E aí, em paralelo a isso, desenvolveu-se uma indústria de tintas, que são perfeitamente hoje aplicáveis aos perfis de PVC, que mantém a garantia, que mantém a durabilidade e que você mantém a cor. Existe, na verdade, nas normas, né, uma possibilidade de variação de cor, até 2 tons para cima ou 2 tons para baixo, de acordo com a paleta RAW de cores. Basicamente é isso. Então, obviamente, pode ser que haja uma variação imperceptível, porque todos os perfis vão variar da mesma cor. Inclusive a casa ela muda de cor, né? É natural isso. É aceito, inclusive, por norma, né? Então, existe tinta, existe um processo de laminação de perfil, que também já foi desenvolvido. Então, hoje são os perfis coloridos que nós trabalhamos habitualmente aqui no Brasil, são com essa tecnologia, ou seja, é um perfil de PVC, que ele é extrusado numa coloração base pigmentada, diferente do branco, e ele recebe uma lâmina com uma textura e uma cor. E essas lâminas hoje imitam madeira perfeitamente, inclusive com os veios da madeira. Você consegue identificar uma janela de madeira, né? Ou cores metalizadas, cores sólidas também podem ser aplicadas com esse sistema. Basicamente hoje, se você nos passar, ou passar para o fabricante, a cor que você quer dentro da paleta RAW, ou pegar um mostruário de cores dele, com as cores laminadas, você pode escolher a cor. Existe um universo de cores disponível, assim, não existe mais limite, basicamente, de cor. Além disso, existem linhas, como eu falei, sistemas mistos. Dentro do nosso portfólio de produtos, existem linhas com perfis especiais, com capas de alumínio para uma maior customização. Então, ele não perde o desempenho do PVC e ele customiza-se com capas de alumínio, por exemplo. Que aí funciona bem o alumínio, como uma customização, né? Esteticamente, uma pegada mais high-tech, assim, mas também é possível. Está respondido, Marcelo? Quer mais alguma coisa acrescentar? Foi o vídeo? Opa, que beleza. O que alguém precisa para ser feliz? Existem muitas respostas possíveis. Com 20 milhões de clientes em todo o mundo, a Profine encontra quase o mesmo número de conjuntos diferentes de necessidades. A Profine assumiu a meta de atender requisitos individuais e oferecer as melhores e mais humanas soluções para janelas e esquadrias. A Profine é uma empresa liderada pelo seu proprietário e este é o motivo pelo qual todos os nossos clientes confiam e apoiam a Profine. Todos os nossos esforços são baseados em um desejo de fornecer um verdadeiro serviço. A Profine apoia seus clientes ao fornecer uma variada linha de serviços. Também sentimos uma forte responsabilidade por ações sustentáveis, o que inclui a redução de consumo de energia e de recursos, melhorar os níveis de reciclagem e reduzir emissões de CO2 para que nossos filhos possam aproveitar suas vidas num planeta saudável. O mercado está mudando rapidamente e continuamente apresentando novos desafios. Investimos em pesquisa e tecnologia para desenvolver os sistemas complexos mais inteligentes em termos de tecnologia, materiais, propriedades táteis e estética. Cada produto passa por uma série de estágios de controle de qualidade. A marca é algo realmente importante para a Profine com suas marcas Trocal, KBE e Comerlin. Somos líderes de mercado em quase todos os países.
Os funcionários são a espinha dorsal da Profine. A empresa opera como um grande organismo e seus componentes trabalham em conjunto para formar um todo. Our claim is the best window of the world. Nosso slogan é a melhor janela do mundo, nada menos. E isto é algo que queremos realizar todos os dias. Pensar a cada dia como podemos dar mais um passo para frente. Isto é algo que é realmente importante para nosso grupo. Nunca ficar parados, estar sempre em movimento. A Profine treina seus colaboradores, reforça seu sentimento de responsabilidade pessoal e apoia a todos em seu desenvolvimento continuado para o benefício de nossas metas compartilhadas. A Profine fornece seus produtos para 70 países, sendo representada em nível mundial por 29 instalações locais. Esta presença global garante a nossa confiabilidade e que podemos fornecer produtos rapidamente em qualquer lugar no mundo. A complexa logística sai à frente em termos de timing e organização. Estes aspectos são tanto parte de nosso trabalho quanto consultorias abrangentes e relações abertas e diretas com nossos parceiros. Esta indústria se desenvolveu de uma determinada maneira e, hoje em dia, temos que pensar sobre nossas janelas e como melhorar os níveis dos serviços necessários e como serão as janelas daqui a 30 anos. O que alguém precisa para ser feliz? Até parece simples. Visões que se tornam realidade. Profine. Quero agradecer, então, enquanto o Rafael tá subindo aí, a todos, especialmente o pessoal da Firmato aí pelo convite, pela oportunidade, e ao pessoal do Polo. A gente pensa isso mesmo, né? Como que vão se comportar nossas janelas daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 ou 30 anos? Quais serão as janelas daqui para frente, né? Então a gente conta muito com essa troca com vocês, com esse feedback, né? Então vamos fazer um tutorialzinho rápido para a gente tirar a nossa foto. É o polegar direito para cima, aí estica o outro dedo, com a mão esquerda a gente vem ao contrário e fecha a janelinha assim. Aí, vai ser muito legal, hein? Vamos tentar. Será que tem como acender a luz lá do auditório? Pode aumentar, pode aumentar. Boa pergunta. Pô, se você não aumentar, não aparece o rosto, né? Então vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Mas agora eu vou ficar na frente dele. Obrigado, gente. Valeu.